Salve, meu nome é Rodrigo, meu tag que é artístico é mais alto da BF, da BF é minha trio, quer dizer da Baixada Fluminense. Aqui moro na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Esse projeto a gente idealizou ele, já existe esse projeto do Agosto Indígena, só que ano passado a gente fez um grafite. Então, meu nome é Marise Vieira de Oliveira, meu nome Guarani é Parareté. Eu nasci na cidade, eu não nasci na aldeia, então a gente já começa por aí a acabar com essa falta de informação de que só é indígena quem nasce na aldeia, né? Hoje, 42% da população indígena vive nas cidades e eu sou uma delas, né? Eu sou professora de História. Aqui no CIEP 201 Arão Steinbrück, nós temos um projeto, que é o projeto Agosto Indígena. E esse Agosto Indígena, ele já acontece há alguns anos. Eu e o professor Cristiano, que também é professor, Cristiano Azeredo, professor de História. E nós fazemos esse projeto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? Uma data assim bem propícia para a gente estar falando desse projeto. E com relação a isso, a gente sempre tentou fazer com que a questão indígena, que é muito invisível dentro da cidade, pudesse ser também algo que os alunos tivessem contato, para a gente acabar com alguns estereótipos, né, que existem muitos dentro do próprio currículo, né? E por conta disso, no último Agosto Indígena, que foi 2019, por conta da pandemia, esse ano, né, nós ainda estamos com as escolas fechadas, nós pedimos que se fizesse uma imagem do Raoni. Por que propriamente o Raoni? Porque ele é a nossa liderança máxima e ele luta pelas florestas e ele nos dá sempre o norte da resistência indígena. Meu nome é Cristiano Azeredo, sou professor de História, trabalho no CIEP 201, Arão Steinbrück, aqui em Duque de Caxias, e desde 2010, né? E já há alguns anos que a gente desenvolve trabalhos voltados para as questões étnico-raciais aqui no CIEP. Trabalhamos com a questão, né, dos povos africanos e trabalhamos também com a questão dos povos indígenas, né, atendendo às leis 10.639 e 11.645, que são leis que tornam obrigatório o ensino de história dos povos africanos e indígenas no Brasil. E buscando atender essa demanda, nós desenvolvemos desde 2017 um projeto chamado Agosto Indígena, que a gente procura dar voz aos povos indígenas, que nem sempre são bem retratados nos livros didáticos, né, com esse espaço, e a gente procura desconstruir, né, a ideia que se tem romantizada dos povos indígenas. Nós temos uma colega nossa aqui, indígena, Guarani, né, a Marise, e ela contribui muito com essa atividade, né, desde 2017, como eu já falei. Nós tivemos a contribuição de alguns amigos também, né, de povos indígenas do Pará, que é o caso do Tessá, que é a Anambé. Já tivemos a participação de Carlos Tucano, né, da etnia Tucano, juntamente com Marise Guarani. Então a gente tem essas atividades com o Tessá, que é a Anambé, que veio do Pará, né, para fazer uma atividade conosco. Ele morava na aldeia Maracanã e depois se deslocaram para Jacarepaguá. Carlos Tucano, né, da etnia Tucano, que é presidente do conselho, né, indígena. E essas atividades a gente busca então essa desconstrução. E como é que elas ocorrem? Nós fazemos rodas de conversa, fazemos cineclube, né, cinedebate e recentemente nós fizemos também oficinas de grafite com a temática indígena, algo que a gente nem sempre fez com relação aos povos indígenas, mas buscamos também atender essa demanda a partir da arte, do grafite. Já fizemos grafismo na escola, né, com o Tessá, que é a Anambé, na rampa do CIEP, né, a gente tem esse grafismo ali.
E ano passado, em 2019, visando atender essa demanda, nós fizemos uma oficina de grafite após as atividades do projeto Agosto Indígena. Fizemos uma roda de conversa, exatamente com a professora Marise Guarani, e no final da roda nós saímos para uma oficina de grafite, onde a gente explicava o mais alto, na verdade explicava os fundamentos do grafite, e depois do resultado dessa oficina, nós tivemos a ideia de fazer essa arte aqui, né, esse mural, com o cacique Raoni. Os alunos sugeriram algumas personalidades indígenas e nós chegamos até a construção dessa imagem aqui. Oi, meu nome é Liriel, eu sou ex-estudante do CIEP 201. Eu cheguei aqui há 3 anos atrás e eu era completamente cega para a cultura, para muitas informações, e foi um local que me abriu muitos olhos em questão de muitas coisas, né? E o grafite foi uma das coisas que eu encontrei aqui que mudou, acrescentou mais a ser o que eu sou hoje em dia. Eu conheci o grafite no meu primeiro ano, no projeto Africanidade, e conheci através do Mais Alto. E realmente foi algo que de início eu falei, cara, que arte linda, que eu sempre vi em algumas revistas, na rua, mas eu nunca tinha visto de perto, nunca tive um contato e nunca imaginei que eu poderia ter. E o Mais Alto foi uma das pessoas que me ajudou a aprender, sabe? O Mais Alto, o Black, a Lu, são pessoas que tiveram muita paciência em ensinar. E o Africanidade veio muitas informações e eu vi que o grafite também era arte e que o grafite também tinha uma história, sabe, no meio disso tudo. E quando chegou o Agosto Indígena, que é outro projeto também que me moldou muito, sabe, me trouxe muitas informações que eu não tinha, eu falei, cara, Raoni, quem é esse cara? Eu já ouvi falar, conheço essa imagem, e o Mais Alto me apresentou. Eu falei, cara, que cara bravo, sério mesmo que tu vai fazer? Vou. E quando começou o princípio de tudo, assim, nos rascunhos, eu falei, gente, como que ele vai fazer isso? Tipo, é um desenho muito difícil e tal, e num lugar muito alto. E, cara, assim, nos primeiros traços a gente já conseguia ver algumas coisas, sabe, o que se tornaria, e o resultado final foi o que nos impressionou ainda mais. Muitos alunos não conheciam ele, foi muito bom isso, porque a partir daí as pessoas começaram a perguntar quem era, perguntar qual era a importância, por que o rosto dele está pintado aqui no CIEP, né? E é uma arte belíssima, eu fico muito grata ao Mais Alto da BF, porque realmente ele conseguiu captar tudo aquilo que a gente queria, que é falar que dentro da educação tem que ter essa questão indígena, porque nós fomos negados durante muitos séculos, inclusive dentro das cidades que não existia índio na cidade, coisa que isso nunca foi verdade, e por conta disso muitos indígenas dentro de Duque de Caxias não se autodeclaram. Então, em 2019 foi um ano fundamental para a gente, porque nós conseguimos inserir uma arte que está muito mais próxima dos nossos alunos, né, e que eles têm muito apreço e se interessaram, e hoje eles querem saber quem é essa figura que está aqui no mural, né, quem é o cacique Raoni, qual a importância dele, por que ele está aqui, e também buscam saber quem fez essa arte, né? E aí a gente sempre fala que o Mais Alto é uma personalidade da cena do hip hop aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, né, e especificamente do elemento ligado ao hip hop, que é o grafite, que tem uma contribuição muito importante com a educação. Né, o Mais Alto trabalhou conosco em 2019 fazendo o mural do cacique Raoni, mas desde 2015, pelo menos, o Mais Alto já vem trabalhando com a gente no projeto Africanidade. Esse projeto, Africanidade, que também busca atender a Lei 10.639, ele acontece há 13 anos aqui na escola. O Agosto Indígena é mais recente. E desse que acontece há 13 anos, o Africanidades, o Mais Alto está presente desde 2015. Né? E nós temos essas marcas na escola, isso que é o mais interessante, e essas marcas registradas aqui. Né? Nós começamos com ele fazendo um grafite atrás da quadra, né? Referente a 2015, e aí teve toda uma construção nas oficinas de grafite dentro do próprio projeto. A gente faz uma semana de atividades intensas, uma delas é a sala que é destinada à oficina de grafite, e o resultado daquele debate dentro da roda, como foi com o cacique Raoni, se desenvolve uma ideia do que vai ser exposto em algum canto da escola. Os alunos têm as ideias e o Mais Alto trabalha junto com os alunos, né? A ideia que eles tiveram, e concretiza isso nas paredes da escola.
O bacana é que desde 2015 esses muros e esses grafites eles não são alterados, não foram alterados, não houve intervenções sobre esses grafites e a escola muito menos também passou tinta por cima, muito pelo contrário, a escola busca guardar essa memória que a gente tem dos projetos. Em 2016 fizemos um grafite nas colunas próximas aos banheiros na entrada da escola, com Dandara dos Palmares. Em 2017 fizemos sobre o hip hop, que foi um ano emblemático, que era 10 anos do projeto. Então nós fizemos um grafite referente aos elementos do hip hop dentro do refeitório, os alunos almoçam observando aquela imagem, isso é muito interessante também. E em 2018 nós fizemos um grafite numa pilastra que também dá de frente para a entrada dos alunos, que representa um rapaz com uma comunidade, uma favela ao fundo, e questionando, né, quem eu sou, né, que é muita ideia da construção da identidade que a gente tem no projeto. Em 2019, nós trabalhamos com a temática do Afrocine e musicalidade, então com a ideia de cinema, os alunos dentro da oficina tiveram a ideia de fazer um Oscar para um estudante da escola pública. E é daí que surgiu a ideia de fazer esse grafite, que fica bem na entrada da escola, que tem um aluno com a blusa da escola segurando o Oscar de frente para a favela, de frente para uma comunidade, né? Então, assim, a gente pensa que esse projeto ele tem muito êxito em função dos alunos serem protagonistas, né? Na verdade, o Mais Alto está ali mediando o protagonismo desses alunos, né? O Mais Alto não é o protagonista imediatamente. E isso é fundamental que ele não seja, porque ele sabe que o papel dele naquele momento é fazer essa mediação para poder instrumentalizar os nossos estudantes, as nossas estudantes, num futuro não muito distante, eles também poder ocupar esse papel dentro do município, dentro da Baixada Fluminense, enfim. Acho que é isso. A produção foi massa, cara. Os alunos interagindo, teve interação dos professores, a galera comentando. Até quem não era da oficina ali, a galera começou a... que é aquilo ali? Houve uma movimentação, né? Então a gente tivemos parcerias junto com a Lu Brasil, com o Vitor Inhaco, que é um parceiro meu, também de pintura, que esteve aqui também dando suporte. Os alunos também ajudaram. Eu pensei, poxa, é meu último ano, eu tô saindo desse colégio, tem um pouquinho de mim também ali, e outras pessoas que chegarem, elas podem chegar assim como eu cheguei, sem informação nenhuma, mas quando elas olharem para aquilo, elas vão ter um questionamento na cabeça delas. Poxa, eu gostei tanto desse grafite, mas quem é esse cara? E as pessoas, essa curiosidade, sabe, vai despertar um interesse em pesquisar, o interesse em conhecer mais sobre outra cultura. E o grafite me apresentou isso, sabe? Que quando você vê uma arte, muitas vezes você não sabe como foi feita, mas é algo que tipo, vai te despertar uma curiosidade de ver de onde surgiu, quem é aquela pessoa, quem é aquele desenho. Muitas vezes não é só um desenho que você olha e fala, nossa, é aquilo, é um coração. Não, mas às vezes você olha e você fala, nossa, cara, tem uma informação ali. É como se fosse um quadro abstrato. Nem todas as pessoas entendem, mas as pessoas olham e conseguem ver um sentimento, conseguem ver alguma coisa que existe ali. E grafite, cara, grafite, agosto indígena, africanidade, foi 3 coisas base que me moldaram a ser a pessoa que eu sou hoje. E com certeza, cara, onde eu vou, que eu vejo um grafite, eu falo, poxa, além de trabalho, isso daí tem uma história, eu quero conhecer um pouco mais dessa história. Então, pra mim, o grafite foi simplesmente uma janela de infinidade de coisas que se abriu pra mim. E o Mais Alto trazer esse desenho foi outra janela se abrindo. Foi algo que eu falei, cara, que bravo, que cara brabo. E é uma pessoa super paciente para ouvir e para ensinar outras pessoas também. Mesmo quando eu pegava no jet e falava, gente, olha, tá muito ruim, eu não vou conseguir. E eles falavam assim, não, cara, é assim mesmo, isso é assim. Você pode até não achar perfeito, mas quem disse que grafite é ser 100% perfeito? Não existe um padrão para arte. E acho que isso é o que mais importa, assim, para mim. Grafite me mudou real. O Agosto Indígena, ele é um projeto extremamente importante para que essa juventude perceba, né, que muitos deles também são indígenas. E aí sair desse não lugar do pardismo para se autodeclarar. Quer seja negro, quer seja indígena, sair do pardismo para se autodeclarar. É isso que a gente quer com esse projeto, é isso que a gente quer porque a gente precisa de uma sociedade mais justa, igualitária, que respeite a diferença e que respeite os povos indígenas. However, terra. E esses ensinos, cara, nas escolas eu acho importante porque é a nossa história, né, cara? É o resgate,
é o resgate da nossa história. Então, quem não contar, quem vai contar, né? Então, ainda mais num ambiente escolar, eu que vim do Colégio Estadual Guadalajara, tinha esse resgate histórico, né, na minha escola, então aqui também. Então acabou que eu acho que é importantíssimo em cada escola ter um núcleo dessa parada, entendeu? Que envolva arte, que envolva cultura, que envolva resgate da história. E também essa questão da história, fiquei sabendo que aqui no Rio Sarapuí, os tupis ficavam aqui, então é uma parada que é um peso aqui, entendeu, mano? Então tem essa importância dessa pintura, estar na escola, das pessoas saberem quem é o Raoni, as pessoas saberem um pouquinho da cultura indígena, não só da cultura indígena, mas sim de várias, mas agora a gente está focando na cultura indígena. Então, uma coisa interessante também que eu percebi, que eu captei também, cara, foi com a participação da professora que aplica essa disciplina. Ela pôs de propósito algumas palavras. Você vê o Cacique Raoni completo, você vai ver algumas palavras, como Pindorama, Pachamama e tal, que são palavras especialmente indígenas, entendeu? E as pessoas não sabiam, e dali as pessoas falam, pô, mas que palavras são essas? Aí ela explica o idioma e tal, de que tribo de que indígena, porque assim, são várias línguas, não são muita língua, então algumas infelizmente a gente não vai conhecer. Essa questão eu achei importante também, sabe, de você disseminar essa linguagem e às vezes quando as pessoas falam algumas palavras em inglês no meio do diálogo, por que não falar algumas palavras indígenas? O processo da pintura do Cacique Raoni foi látex e spray. A base já estava azul e amarela, o que mexeu muito, porque a pintura ela não tinha andaime, né? Então a gente trabalhou com escada, então assim, mais um desafio para mim. Então não tinha suporte de andaime, então eu falei, mano, vamos na raça, então vamos de escada. E até se você ver no vídeo, não tá a escada lá, então foi desafiante, porque por aquilo que pareça eu tenho medo de altura. Então, mas para grafite eu não tenho, para trampa eu não tenho, então acho que o desafio que me move, né? Então nessa parte o medo da altura ficou menor, então a vontade de fazer, a vontade de executar e a vontade de passar aquilo que estava pensando e que foi produzido pelos alunos foi maior do que o medo. Lua, tô ficando sem graça agora. Gente, agora eu sei como vai ficar com a Lua olhando pra gente. A Lua, ela é... É tenso. A Lua é mal, cara. Então, agora vou só falar um pouquinho da questão do que para. Então, a questão da produção foi maneira, porque assim, quando eu tô na escola, nada que eu faço é uma coisa minha, sabe? É uma coisa que eu faço junto com os alunos, porque por mais que eu esteja trabalhando ali, ou voluntário, ou pintando alguma coisa, em parte, eu não pertenço àquele local. Tipo, quando eu vou numa comunidade, eu não pertenço àquela área, sabe? Então, quando eu vou numa escola, eu não vou ficar ali de segunda a sexta. Então, eu peço pra galera dar ideias, porque o que vai ser feito, o que vai ser produzido, vai ser, claro, eu estou fazendo grafite, eu vou estar ali fazendo a ilustração, mas a ideia principal são deles, entendeu? Os alunos que vão dar ideia, pô, Manalto, eu queria fazer uma parada aqui, mas eu não sei fazer, então vamos lá, vamos pesquisar as imagens,
vamos buscar uma referência. Então, quando o aluno ele olha para o grafite, ele vai falar, não, mano, aquilo ali tem dedo meu. Aquilo ali foi a ideia do black, foi meu, a ideia do olho preto, a ideia da cor mais escura ou mais clara foi minha. Então, é uma parada que, quando eu sair, vai ficar uma coisa, assim, que faz parte, mas também para os alunos que frequentam, para os professores, ou a galera que está ali desde a cozinha, eles vão olhar e falar, mano, aquilo ali, eu dei pitaco, eu falei uma paradinha ali que ele pescou e juntos conseguimos produzir o painel. Então a gente sempre dá uma teoria e a prática. A teoria a gente já começa a fazer o desenho e a prática eu já passo a visão do grafite, já passo a visão do spray. E no Raoni foi especial porque quando as pessoas às vezes vê uma pintura grande, não vê uma pintura de uma proporção maior, elas às vezes não imaginam como foi feita, entendeu? Elas não imaginam, poxa, como é que o cara conseguiu projetar? Hoje em dia tem várias técnicas, né? Hoje em dia tem várias técnicas, tem os quadrados. A minha técnica particular é o extensor. Com o Cacique Raoni foi nessa pegada, de extensor e escada. Mas também tem a técnica também, que é de projetar, de projetor e tal. Então, e como eu pintei de dia, eu não podia usar o projetor. Então eu teria que usar à noite. E como era com os alunos, então a gente acabou usando a técnica do extensor. E eles vendo desde o início até o final. Tipo assim, como é que foi feito a cabeça, a orelha, como é que calculou ali as paradas ali e tal. Então isso é maneiro, porque às vezes a pessoa vê o grafite pronto, mas não vê. Às vezes a gente faz os bolsos nada daquilo que a gente deu. Mas às vezes a pessoa vai já vendo as cores, a pessoa já vai abrir a visão. Pra mim, que eu estou pintando, eu estou conseguindo ver o desenho, estou conseguindo ver a imagem. Mas pra quem está de fora ali, a pessoa fala, o que esse cara está fazendo? Entendeu? Então, aí quando as coisas vão já pôr as cores, já fazendo degradê, a pessoa já vai pescando e falando, caramba, pô, maneiro, da hora. Pô, então é assim que se faz? É, mas...